Só que nós batemos muito na tecla no passado que o time do Flamengo era um time que teve um preparo inadequado, tal. Só que agora em 2024, você, 21 anos de Flamengo, preparador físico, auxiliar técnico, etc. Como é que você vê esse início de preparo? Você consegue ver mostras de um Flamengo mais bem preparado fisicamente do que 2023? Já dá essas mostras? E você já consegue enxergar como um treinador profissional o dedo do Tite em algumas ações ali? Ou ainda é muito embrionário para falar de 2024? Tô querendo dar esperança para vocês, hein? Vamos lá. Alan, a parte física ainda é prematuro, né? Você precisa dar mais sequência, porque vem trocando muitos atletas. Mas ano passado a gente já estava criticando nessa altura do campeonato, porque, né? A preparação foi horrível. Por que nós criticamos? Que nós tínhamos que ter começado antes. Nós tivemos todos uma possibilidade de começar em dezembro para disputar um Mundial, uma Recopa, uma Supercopa. Simplesmente os caras ficaram ali, vamos começar em janeiro. O que acontece hoje com o torcedor? Janeiro tá bom, o Flamengo é bom pra caramba. Não é assim. E outra coisa, né? Só lembrando aqui, 2019... nós não tínhamos tantos clubes se preparando, mais estruturados como nós temos hoje. Ano passado, o Botafogo, que ninguém esperava, quase chegou. Derrapou e tal. Não é só o Flamengo. A gente tem esse defeito, né? E nós aqui também, como torcedor, aí é o Mengão, compramos fulano, compramos cigano, vamos trazer, e a gente vai ganhar todo mundo. Não é assim. As outras equipes estão se preparando também. A parte física, Alan, eu ainda acho que é prematuro. Está sendo. O De La Cruz, o pessoal reclamou na quarta-feira, inclusive eu, que não sabia, foi falado que ele estava programado dele sair. Não adianta querer estourar todo mundo em fevereiro, janeiro. Tem que ter um trabalho de minutagem, de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. Por quê? Essa agonia, porque nós temos 3 concorrentes aqui tradicionais, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas, será que seria a gente levantar a taça do Campeonato Carioca, sair da Libertadores, sair da Copa do Brasil e fazer um brasileiro horroroso? Não é esse o pensamento. Com relação ao Tite, Alan, eu acho que ele está estudando. Com tudo isso que a gente falou de De La Cruz, eu tentaria o Gerson na direita e o De La Cruz por dentro. O De La Cruz, com a sua capacidade de movimentação, de entendimento, de qualidade, ele já tem um marcador natural que é a linha lateral. E ele tem muita visão de campo. Você ia dar mais campo, mais espaço para ele trabalhar. Eu daria mais espaço para ele e nós ganharíamos nessa contenção defensiva com De La Cruz e Pulgar. E o Gerson tem qualidade para jogar ali na frente. O Gerson tem um defeito grande. Ele segura muito a bola na construção e tem dificuldade de baixar no momento defensivo. Ele baixa quando tem um tiro de meta, que o time tem. Agora, na transição do adversário, ele tem essa dificuldade. Isso não é defeito. Ele fazia o meio atacando, mas na recomposição ele continuaria cobrindo ali? Ele faria pelo lado direito. Eu tiraria campo do Gerson, para ele não ter que baixar tanto assim, e o De La Cruz tem essa... Vocês vão lembrar do jogo lá na pré-temporada lá fora, uma bola que o De La Cruz sai e vem aqui, acho que foi lá, ele vem, larga tudo e vem aqui e tira a bola do cara. Ele tem essa característica. E aí aí é a minha opinião, tá? Você tira um pouco dessa capacidade desse atleta, tentando fazer com que que não tem essa capacidade, que é o Gerson, e eu em nenhum momento estou falando que o Gerson é horrível, o Gerson é um baita jogador, por que não tentar o Gerson mais pelo lado direito? Não igual o Everton Ribeiro, porque são diferentes, são características, mas fazer pelo lado ali, para ter essa conexão com o lateral, com a Arrascaeta, e dar mais campo, tanto ofensivo como defensivo, para o De La Cruz. Talvez é um teste que o Tite ainda não fez, que eu faria, mas quem sabe ele vai fazer. Vamos esperar. É um início, eu não estou com essa loucura de, nossa, tá horroroso. Eu vejo, cara, isso me assusta, eu falei isso aqui, fora Tite. As pessoas têm um defeito. O Tite é retranqueiro. De onde tiraram isso? Pega a história desse treinador. O Corinthians que ele pegou lá atrás e depois o Corinthians 2015. Era um outro Corinthians. Ele saiu, foi estudar, foi se reciclar e ele falou, tem que melhorar a minha parte ofensiva. Eu acho que ele melhorou. Agora, a gente precisa de tempo. Eu falo sempre isso aqui, quem está falando é um treinador e um ex-atleta que está ali, é o Léo. Precisa de tempo. E você lê hoje em dia o que os treinadores falam, o que os cursos falam. A gente tem que trabalhar até o último terço. E aí deixar o jogador criar. Eu acho que não. Eu acho que você tem que criar, e até o último terço, criar conexões para quando você tiver dificuldade, você ter saídas para essa dificuldade do adversário. E não deixar só por conta do atleta. Porque no fundo, essa história, quem venceu foram os jogadores. Quando não são os jogadores que vencem? Qual o treinador que faz gol? Qual o treinador que bate falta? Qual o treinador que bate pênalti? Nenhum. Ele ajusta. E às vezes o que o Léo falou é perfeito.
O jogador, às vezes, lá dentro do campo, ele vê e se ajusta. Você acha que se um jogador trocar de lugar com o outro e a coisa der certo, o treinador vai falar: ganhou, mas eu não gostei não, que o Léo trocou com fulano. Vai falar nada, ele vai abraçar aqui, ele vai dar parabéns, cara. Pô, ficou bom, vamos conseguir com isso aqui. Treinador treina, jogador joga, coisa, né? O professor, não faz sentido o Flamengo queimar etapas. Sim. Agora não é pra estar voando. Claro. Né? Não é pra estar no ápice, né? Quando eu digo que é preocupante, porque eu vi muito pouco no jogo com o Botafogo, mas muito pouco mesmo. Muita ligação direta, muito passe longo, sem sentido, entendeu? Coisa que o jogador resolve ali no campo, como você falou, de forma simples. Tudo bem, começou o clássico, tá um pouco tenso, tá difícil e tal, aí, porra, o jogador se livra um pouco da bola, mas depois de um certo tempo, né, Léo? O cara se acalma, vai chamando o companheiro pra tabela, pra um toque mais curto ali, pra se acalmar, e depois a coisa flui. O problema é que foram 90 minutos em que não fluiu. O jogo do Flamengo não fluiu. E aí entra aquilo que o professor fala, né? Eu também gosto de falar bastante. A gente não enfrenta ninguém. Tem um adversário do outro lado. E diferentemente o Botafogo do Vasco é uma equipe muito mais organizada. Muito mais. E nesse jogo especificamente o Flamengo errou muito. Né? Erros individuais, erros coletivos de conexões. Mas o Botafogo em muitos momentos induziu o erro do Flamengo. E Léo... Muito bem, pode falar, você. Nessa forma que o Flamengo vem jogando contra esse adversário muito fechado, a gente precisa de atletas, e nós falamos aqui no início, que construam, que é o quê? Os laterais e os zagueiros. O Fabrício Bruno não constrói. Ele não constrói, ele se livra da bola. E o Botafogo tava fazendo... Claro. Fechando o Léo. Deixa o Fabrício. E deixa a bola entrar. E aí ele não anda. Ele não anda. E aqui não é crítica ao Fabrício, não. Ele tem virtudes, é um bom zagueiro, mas ele não tem essa capacidade. E quando você tem o seu time na parte da frente muito fechado, muito congestionado, a entrelinhas não aparece, você precisa desse jogador. Porque quando esse jogador invade o campo adversário, alguém vai largar lá para vir marcar ele. E às vezes nessa movimentação abre um espaço para um Arrascaeta, para um De La Cruz, para um Pedro, E aí você precisa, agora não tem. E aí a gente falou, quando você precisa dessa construção dos homens de trás, laterais e zagueiros, nós falamos aqui, os nossos laterais não constroem nada. E o nosso zagueiro Fabrício não constrói. Você fica no Léo Pereira, que também melhorou, está jogando bem, mas não é um exímio construtor. Então você fica capenga e as pessoas acham que eu tô aqui, né? Cara, o meu currículo é aqui. O currículo do Tite sai até aqui do telhado. Você acha que o Tite não está vendo isso? Agora, ele precisa de tempo para ajustar. Tá chegando o jogador, talvez venha o Léo, né? Se não vier o Léo, ele vai ter que dar o jeito dele ali para construir isso. Gente, eu volto porque não é 2019, se a gente não ganha aquele jogo da Libertadores no Maracanã, Jorge Jesus tinha ido embora. E ele estava no início de um trabalho e teve 20 dias com os atletas no negócio da Copa, se eu não me engano. Ele teve um tempo com os caras, conheceu os caras e começou mal demais. Ele ia embora, porque não se faz do dia... Aí a coisa, de uma hora para outra, encaixa. Nossa, o Jorge Jesus é maravilhoso, o Tite é maravilhoso, não sei o quê. Calma, cara, eu falo isso como um profissional da área. É muito ajuste, é físico, é técnico, é tático e mental. Você acha que esses jogadores, por mais que sejam experientes, eles não sabem? Caramba, a gente tem que ganhar o Botafogo, a gente tem que ganhar o Palmeiras, a gente tem que ganhar todo mundo. Todo jogo. Não é que não tenha que ganhar. Você tá aqui, toca o teu telefone para ir trabalhar no Flamengo... Antes de se apresentar, você já tá maluco. Meu Deus do céu, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Pô, que pressão, que torcida, jogador, pô, eu tenho fulano. É uma loucura. E nós até agora nos limitamos a campo e bola. Tá? Eu vou entrar num campo até mais macro. Eu quero até a ajuda do pessoal do chat, para vocês ajudarem a gente colocando as suas opiniões. Eu quero ler a tua opinião aqui. Antes de falar até do Herbert Martins aqui, que tá lá na caipirinha, safadinho. Aqui um brinde à bancada de peso. É de peso em que sentido? André Rocha, porra, esse cara aqui ele não é mole não. Mas agradecer a audiência de todo mundo que está chegando aí, deixando like, participando ativamente. Eu quero saber a tua opinião. Marcos Flá React aí também, ó. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto também aí. Eduardo Dudu, Hélio Lunieri. Mas eu vou um pouco mais macro, Léo, até para tu entrar na análise, André também. Sim. Acho que o medo hoje da torcida... A gente olha o elenco do Flamengo... Lógico, os caras estão... Eu ouvi você falando esses dias. Os caras estão meio doidos, velho. Porra, o elenco do Flamengo é maravilhoso. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Se tiver um ajuste ou outro pra fazer, dá pra fazer alguma coisa ou outra. Mas não tem que se queixar de elenco, não. A minha preocupação, André, central é a seguinte. O Flamengo hoje, a egrégora que tem dentro do Flamengo,
não é propícia a uma credibilidade para o futebol. O Flamengo, ao longo do tempo, vamos lá, vamos tirar 2019? Isso 2019 que foi um acaso? Foi um meteoro que passou? O Flamengo nunca foi organizado em termos de gestão de futebol. 21 anos lá dentro. E não era em 19. E não era, exatamente. E não era em 19. Bem isso, pum. E não era em 19, exatamente, perfeito. Era uma bolha da comissão técnica. Exatamente. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, a qualidade técnica que tem, você diz que o Flamengo deu chutão pra frente e tal. O Flamengo era para já estar hegemônico no Brasil há muito tempo. O Flamengo hoje ele tem um treinador, que é o Tite, que também não é o meu preferido, mas eu estou gostando do trabalho do Tite, mas é mais um que enxergou toda essa dificuldade e centralizou nele, porque sabe que se soltar... Gente, eu estava me segurando para não falar muita besteira, que o Léo tá me sacaneando desde cedo. Mas, cara, o Flamengo tem uma diretoria. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade para vocês. O Flamengo tem uma diretoria que é amadora, não é a diretoria de futebol, especialista em futebol, não é. Infelizmente. E aí, o jogador que vem da Europa, um Davi Luiz... O próprio Felipe Luiz, que está dentro da casa também, está no Sub-17, enxergam isso a médio prazo. E a motivação, para mim, é o motivo que te leva a tomar uma ação. 2023 é inadmissível um Flamengo moroso daquele jeito. Não existe um Flamengo daquele, o mínimo. Aí, André, porra, o Buarque, pode me chamar de chato. Pode me chamar de chato. Mas um zagueiro começar a jogar bola porque conheceu uma loira, irmão. A motivação do cara é conhecer a mulher para ele jogar bola, para ele bater de 3 dedos, para ele fazer acontecer. O Flamengo tem que motivar seus atletas com a sua capacidade profissional.